Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que a Trindade Santa esteja conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para você que acompanha o nosso canal, no último vídeo sobre José eu coloquei-o sem editar. Errinho meu, vou corrigir, peço desculpas. Porque eu gravo, erro um monte e aí depois eu corrijo, eu edito todos os vídeos. E de vez em quando eu troco, sabe? O Teco e o Tico às vezes dá uma confundida. Estamos em mais um estudo sobre José. Depois do capítulo 37, que conta o início da história de José, o 38, que vai falar de Judá, seu irmão, nós voltamos agora para o capítulo 39. Hoje veremos o 39, o 40 e o 41. No capítulo 39, a gente volta para a história de José. Ou seja, ele é vendido pelos amalecitas e acaba indo para virar um escravo do tal de Potifar, que cuida dos soldados do faraó. Ele é um eunuco. Eunuco é alguém que tem ou parte ou a totalidade dos órgãos genitais retirados, porque ele vai cuidar das mulheres do harém do faraó. Aqui esse eunuco, ele vai cuidar dos guardas. Então tem uma prisão e lá José acaba ganhando um pouco a graça desse Potifar. E ele acaba indo para casa desse cara para cuidar da moradia dele. Porém, a mulher dele se engraça com José. Potifar é eunuco. Ele não tem capacidade reprodutiva e às vezes nem sexual. José é um jovem e a mulher se engraça com ele. Porém, José não quer fazer isso porque sabe que isso é um crime muito grave. E aí ela fica tentando com José. José acaba negando todas as vezes e ela acaba armando uma cilada. Então José acaba indo para a prisão por uma armação da mulher do seu senhor. Acontece que daí José na prisão começa lá no versículo 21 que diz assim: mas Yahvé assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que ele fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Yahvé o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Ou seja, temos algo novamente, a intervenção de Deus sobre José. Ele não fez nada de errado. Voltou para a prisão e lá novamente Deus o assistiu. Já no capítulo 40, nós temos que José vai interpretar os sonhos dos oficiais do faraó. E começa desse jeito, no 41. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro, rei do chefe e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O que é essa ofensa? Não fala, mas pode ser um monte de coisa. O faraó irou-se contra seus dois comandantes da guarda e jogou-os na prisão onde estava José. O comandante da guarda agregou-lhes José para que o servisse e ficaram certo tempo detidos. Tá? E aí vai começar a falar que num determinado momento os dois tiveram um sonho revelador. E quem vai interpretar o sonho? José, porque a interpretação dos sonhos é algo que vem do divino para o humano. Então Deus coloca José, ele sempre vai falar, eu não, Deus. Então ele vai falar, o copeiro mor narrou o seu sonho a José. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e que na videira 3 ramos deram brotos, desses brotos nasceram cachos de uva. Eu tinha na mão a taça do faraó, peguei os cachos, exprimi a uva e servi ao faraó. Já o outro vai sonhar o quê? Eu estava com a cabeça e os pássaros do céu vinham e comiam a carne da minha cabeça. Aí José interpreta o sonho, ó, você, copeiro, vai ser restituído no seu serviço e vai servir a taça novamente como copeiro para o faraó. E já o padeiro, o que vai acontecer? As aves do céu, ele vai ser enforcado e as aves do céu vão comer a carne da cabeça dele. E isso acontece. E José, no final, ele fala para o copeiro,
não se esqueça de mim. No capítulo 40, versículo 21, vai falar: mas o copeiro Mor esqueceu-se de José. Ou seja, José tinha falado: olha, vai acontecer isso, depois você lembra de mim porque eu estou aqui injustamente. E já no capítulo 41, vai ter o sonho do faraó. Acontece que um bom tempo depois, o faraó tem um sonho. Vocês lembram? As 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, as espigas tenras e as espigas secas? São 2 sonhos que, na verdade, é um sonho só, dizendo a mesma coisa, segundo a interpretação de José. E acontece que ninguém interpreta esse sonho. Todo mundo vem, mas não tem uma interpretação plausível para isso. E José vai fazer o quê? Ele é lembrado daí pelo copeiro que o traz. Falou: olha, teve alguém que interpretou meu sonho. O faraó chama José e narra o sonho a José. Então, no primeiro momento, ele fala: olha, eu sonhei que 7 vacas magras vinham e comiam, depois vinha 7 vacas gordas e etc. E aí, no segundo momento, ele narra o mesmo sonho. Eu acordei, dormi de novo, sonhei de novo com 7 espigas tenras e 7 espigas mirradinhas. E aí, José vem, é dado para ele roupas novas, ele faz a barba, ele está com em torno de 30 anos, e ele interpreta o sonho. E aí, o próprio José, no final da interpretação dele, ele coloca algo muito bacana. Ele vai falar assim, ele vai falar que 7 anos de vacas gordas, de boas colheitas, com 7 anos de vacas magras, ou seja, de penúria, de seca. E no final, ele vai colocar algo muito interessante. Olhem no capítulo 41, versículo 33. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre a terra do Egito, que o faraó age e institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, e armazenem o trigo sobre a autoridade do faraó. Coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Aqui parece que o texto está falando assim: o faraó, você tem que organizar a sua política econômica desse jeito. Temos aqui uma etiologia, ou seja, algo que já acontecia e que parece que José que ensinou. E não é assim. Nós vamos olhar isso no capítulo 47 novamente, um pouquinho mais para frente. E o faraó fala assim: mas aonde que eu vou achar alguém? E esse conselho agradou, porque 20% de imposto e tudo nas mãos do faraó. Agora, se tudo isso é dom de Deus, será que José não tinha que ter organizado o povo para cada um guardar alimento para os 7 anos? Por que ele armazenou tudo na mão do faraó? Porque a política de concentração do faraó é essa. E não há nenhum registro de um escravo que chegue a um grau tão alto. Porque vai falar o seguinte, que o faraó chegou a dar o anel a José. Ou seja, o anel tem o selo real. Bateu o selo, todo mundo sabe que é do faraó. Então ele é o cara, tem o faraó e ele manda em tudo. E não há casos de escravos, tem escravos que ascendem na escala social, mas não a esse ponto. Ali teria que ser um egípcio. Então a história, ela é teológica. E aí José começa a organizar o povo para 7 anos de vaca gorda, acumulando nos silos, e depois nós vamos ter o faraó vendendo comida para todo mundo. E lá no capítulo 47 nós vamos olhar bem isso, a política de concentração, que vai refletir um período de Salomão. E aí José também vai ter um casamento, o faraó vai dar a filha, a Zenete, filha de Putifar, aqui o outro Putifar, esse é sacerdote, não chefe da guarda, e vai ter 2 filhos, o tal do Manassés e Efraim, que depois José não tem a tribo do José, dele, mas tem a tribo de Manassés e Efraim, dos filhos de José. E aí, já no final do capítulo 41, temos a narrativa da fome. No próximo vídeo, nós vamos começar a ver os seus irmãos vêm comprar alimento, porque a fome também chegou naquela região. Bacana essa história, né, gente? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e a todas.